Uma boa noite a todos. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária do primeiro período da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite a todos. No livro dos Salmos, do capítulo 15, primeiro versículo ao 3. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça, e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Em discussão a ata do dia 9 de maio de 2017. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Projeto de lei protocolado sobre o número 2171/17, autoria Nóbrega, que denomina viaduto de Dom Alfredo Novak, situado na rua Professor Cleto, entre as ruas Avenida Governador Manuel Ribas e Rua Francisco Machado, no bairro Industrial. Requerimento, protocolado sobre o número 2141/17, autoria Tucano, que o vereador que presente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º e 12º do Regimento Interno, e ouvido o plenário desta Casa de Leis, vem, por meio desse, convidar o senhor Samir Zara, presidente do Conselho de Segurança, na cidade de Paranaguá, para explanar na sessão ordinária de 30 de maio próximo, no intuito de prestar esclarecimentos sobre atribuições, a importância do trabalho e da atuação do Conselho de Segurança, no amparo à nossa população e necessidades identificadas, bem como demais questionamentos pertinentes que os nobres pares venham solicitar. O conhecimento das atribuições deste relatório aproxima a população do trabalho e função deste órgão, mostra a demanda existente que muitas vezes não é de conhecimento público. Requerimento, protocolado sobre o número 2142/17, autoria Jaime da Saúde, que o vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaguá, solicita leitura em plenário de votos de pesar à família da senhora Marlene da Silva Souza, em virtude de seu falecimento na data de 14 de maio de 2017. Requerimento, protocolado sobre o número 2161/17, autoria Josias Daneg, que o vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaguá, solicita leitura em plenário de voto de pesar à família do jovem Rodrigo César Mendes Pinto, funcionário da Câmara Municipal de Paranaguá, em virtude do seu falecimento em 13 de maio de 2017. Requerimento, protocolado sobre o número 2162/17, autoria Josias Daneg, que o vereador presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9º do Regimento Interno, seja expedido ao senhor Marcelo Roque, prefeito municipal de Paranaguá, pedido de informações referente à estrada doutoral no bairro de Alexandra. Qual a previsão para o término da obra? Sexto, requerimento, protocolado sobre o número 2163/17, autoria Josias Daneg, que o vereador presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9º do Regimento Interno, seja expedido ao senhor Marcelo Roque, prefeito municipal de Paranaguá, pedido de informações, conforme informações vinculadas através do site da Prefeitura Municipal de Paranaguá, sobre os inícios da drenagem no Canarinho da Ilha dos Valadares.
Requeiro cópia integral, relatórios, informações e outros documentos relativos do processo. Qual o projeto que foi seguido para esta obra? Foi usado o projeto da gestão anterior ou foi feito um novo projeto? Cópia do projeto na íntegra. Será feito galeria? Qual é o diâmetro das manilhas para esta obra? Qual é o ponto onde será iniciada a drenagem de seu término? Sétimo. Requerimento. Protocolar sobre o número 2167/17. Autoria Carlos Pangueiro. Que o vereador que presente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, que seja expedida informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque e à Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral quanto à reforma e manutenção da Escola Municipal Professora Rosicléia de Silva Costa, CAIC. Está entre as prioridades para a reforma o ginásio de esporte, o qual se encontra em situação precaríssima, servindo de acomodação para marginais, viciados em drogas e a proliferação de pombos. Como ficará a sua estrutura, uma vez que se encontra inviável para uso? Dentre as escolas destacadas para a reforma se encontra contemplada a escola? Está no projeto a instalação do elevador para a acessibilidade de deficientes, pois existe o espaço destinado para a instalação desde a construção da escola? Quais as causas da morosidade do processo? Existe a possibilidade de fechar os limites do terreno da escola com muro, uma vez que hoje é circundado apenas por alambrado praticamente destruído pelo vandalismo? Quanto à segurança, fomos informados que há demanda da Guarda Municipal para a segurança da escola. Por que não está guarnecida por um componente da corporação? Segundo o ofício 844/17, em resposta ao nosso requerimento número 1278, fomos informados que a segurança das escolas está sob o cargo da Guarda Municipal. Oitavo e último requerimento, senhor presidente. Protocolado sobre o número 2172/17, autoria Nóbrega, que o vereador que presente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º do Regimento Interno, e ouvindo e aprovado pelo plenário desta Casa de Leis, vimos através deste solicitar junto ao DR, com cópia para a Ecovia Caminhos do Mar, estudo de viabilidade para a construção de um retorno na PR-407 para beneficiar toda a população do bairro Porto Seguro, Jardim Paraná e todos que precisam fazer o retorno sentido praias. Senhor presidente. Sim, vereador. Solicito ao plenário leitura das indicações dadas como feitas. Em votação, pedido do vereador Nilo para que sejam dadas como lidas as indicações. Em votação. Em votação. Não abriu ainda. Major. Meu voto é favorável, senhor presidente. Deixa eu abrir. Aprovado. 62 indicações, meu Deus. Conforme requerimento de autoria do vereador Luizinho Maranhão, aprovado por essa Casa de Leis, convido o diretor do Colégio Diocesano Leão 13, o padre José Miguel de Oliveira, para explanar sobre o 9º Fórum Diocesano Leão 13, do Leão 13.
digníssimo presidente desta casa, Sr. Marcos Roque, digníssimos senhores vereadores, digníssima vereadora Sandra, queridos amigos aqui presentes. Nesta noite, o nosso Colégio Diocesano Leão XIII se sente muito honrado pelo convite feito por esta Casa de Leis para que apresentemos aos senhores o Fórum Diocesano Leão XIII, o 9º Fórum do Colégio Diocesano Leão XIII, o que vamos fazer no dias 23, 24 e 25 de maio, a semana que vem, nas dependências da Catedral Nossa Senhora do Rosário. O Fórum tem uma história bonita e longa. Nós começamos um trabalho com o colégio fora dos muros do colégio desde 1992, com o saudoso Dom Alfredo. O Colégio Diocesano levava ao público, à cidade, projetos, reflexões, para poder melhorar cada vez mais o nosso ambiente, nossa cultura, levando o saber para todos. E assim foi se desenvolvendo esse trabalho, e em seguida, a partir do ano 2009, já na gestão do padre Vilmar Sirigueli, como nosso diretor pedagógico, e na presença de Dom João, saudoso Dom João, começamos os fóruns. E este já é o 9º Fórum do Colégio Diocesano Leão XIII. Temos a honra de estar aqui nesta noite para apresentar aos senhores esse trabalho dos nossos alunos, nossos professores, e assim trazer para Paranaguá o melhor que é possível, dentro da reflexão, para que possamos melhorar nosso ambiente, nossa vida, a vida de todos os cidadãos. E por isso eu convido hoje também o doutor Alessandro Stanícia, que vai explanar para os senhores todo esse trabalho que nós estamos fazendo, e convido a todos a estar conosco. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente Marcos Roque, digno presidente desta Câmara Municipal de Paranaguá, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os nossos pares, vereadores, representantes diretos do chão que pisamos de nossa comunidade. A todos vocês, em nome da Diocese de Paranaguá, que é a idealizadora deste evento, em nome do Colégio Diocesano Leão XIII, que promove este evento, já na sua 9ª edição, o nosso sincero muito obrigado. E antes de falar propriamente sobre a 9ª edição do Fórum Diocesano Leão XIII, por justiça e por dever, cumpre-me agradecer a iniciativa da proposta do vereador Luiz Maranhão, que foi o autor do requerimento aprovado por unanimidade nesta casa, para apresentarmos de maneira mais próxima os detalhes, os encaminhamentos e a proposta objetiva desta edição do Fórum. Também cumpre-nos agradecer os servidores desta casa, os assessores. Eu agradeço em nome do Larry César, assessor legislativo, que também acolheu, e o Nelson Zulay, que nos sempre presente, tem um espírito de servidor público elevado, sempre pronto a oferecer um ensinamento a todos nós. Feito este registro de gratidão a esta casa, nós queremos concitar a comunidade de Paranaguá, através da sua Casa de Leis, a participar, a refletir, a discutir, a criticar, a ponderar uma realidade que está presente na vida de cada um de nós. Todos os anos, o Fórum do Colégio Diocesano Leão XIII, que inicialmente cumpre registrar, trata-se de um evento cidadão, um evento aberto a todas as denominações religiosas, a todas as representantes das comunidades,
a todas as autoridades constituídas, em que cada um de nós nos propomos muito mais do que ensinar, a aprender com pessoas especializadas no assunto. Todo ano o tema proposto é associado ao tema da campanha da fraternidade. E como este ano, o tema da campanha da fraternidade são os biomas brasileiros e a defesa da vida, tivemos na reflexão do nosso fórum, que começa lá no mês de fevereiro. Na verdade, cada edição do fórum começa no encerramento da edição do fórum anterior, pois após a realização de cada fórum na terceira semana de maio do ano, nós fazemos uma reflexão sobre o que acertamos e o que eventualmente podemos melhorar. Mas como o tema da campanha da fraternidade era um tema, por demais, aberto, tratando do bioma cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, do Pampa, da Amazônia e do Pantanal, resolvemos contextualizar este fórum para a nossa realidade aqui em Paranaguá. E por isso surgiu a 9ª edição do Fórum Diocesano do Colégio Leão XIII, tendo como tema Mata Atlântica, nossa riqueza e compromisso. Assim, poderemos, durante os 3 dias que realizaremos esta edição do Fórum Diocesano, nos associar a muitas demandas. Não, então pode passar para mim, eu agradeço. Neste momento, muitas demandas que serão refletidas, que serão repercutidas, que serão discutidas e que serão atacadas de forma cidadã, atacadas porque muitos assuntos, muitas das vezes, nós não encontramos tribunas, espaços, foros, de forma livre e consciente, sem nenhum outro interesse que não a defesa do bem comum do cidadão de Paranaguá. Portanto, nesses 3 dias, a nossa Catedral Diocesana vai se ombrear, vai se associar a muitos temas que são, eu tenho certeza, acompanhando a vida legislativa dos senhores e da senhora vereadora, muitos temas que afligem todos nós. E certamente, esses temas poderão oferecer uma oportunidade de conhecimento e também de avançar sobre assuntos deveras espinhosos. Apenas para trazer a reflexão, no primeiro dia, traremos como tema principal saúde e meio ambiente. E neste ano, propusemos um formato um pouco diferente do anterior. Teremos 3 pessoas especializadas na área, cada uma falará por até 20 minutos de forma improrrogável, e depois, por mais 1 hora, teremos espaço para a colocação das perguntas, da crítica, da sugestão, de todos aqueles que do dia participarem. Trataremos da questão da saúde relacionada ao meio ambiente, da qualidade do ar, da população dos pombos, da população dos ratos em nossa cidade, e com pessoas que efetivamente, além do aspecto doutrinário, tiveram também experiências comprovadas em Paranaguá, que certamente poderão se constituir informações e ferramentas importantes para os senhores vereadores na defesa do bem comum de Paranaguá, porque são experimentos técnicos e realizados de forma acadêmica. Para não avançar muito no tempo, respeitar a plateia que nos prestigia, teremos no segundo dia o tema das ocupações e o impacto ambiental. Tema que aflige a comunidade de Paranaguá não há anos, mas há décadas. Como Paranaguá lida com a sua regularização fundiária? Ou vamos anteceder a pergunta, como Paranaguá trata a sua ausência absoluta de regularização fundiária ao longo de décadas? Áreas consolidadas em área de mangue, área de preservação permanente, áreas consolidadas por muito tempo por omissão da esfera do poder público, que permitiram que comunidades inteiras consolidassem áreas de risco, colocando em risco as suas vidas, por não há disponibilidade de energia elétrica, os famosos gatos, não há disponibilidade de rede pública de abastecimento de água e saneamento sanitário,
e não há a presença do Estado em outros serviços. Portanto, esta será uma grande oportunidade. Teremos um professor doutor em política das cidades, trazendo a questão do direito das cidades e da questão da regularização fundiária. E traremos também uma pessoa que, de forma concreta em Paranaguá, experimentou uma área de regularização, coordenou um projeto de regularização fundiária em torno do Instituto Federal Tecnológico, o IFPR, aqui em Paranaguá. Portanto, com experiência concreta e com um certo êxito realizado. E no último dia, teremos um professor, procurador do Estado, trazendo a reflexão sobre a economia e a ecologia. Um equilíbrio possível? Esta pergunta, eu, como morador dessa cidade desde sempre, tenho feito há décadas. O que Paranaguá ganha por ter feito o seu dever de casa e ter várias áreas de preservação permanente? Se o Estado do Paraná é aquele que mais preservou a Mata Atlântica no sul do país, a cidade de Paranaguá não pode continuar sendo penalizada no seu desenvolvimento econômico por ter áreas de preservação permanente. Ao contrário, ela devia ser premiada com contrapartidas, com compensações do Estado, seja da União, do Estado ou do município. Falando como um todo, falando como litoral também, porque muitos acadêmicos, muitos estudantes e pessoas de todas as cidades do litoral participam deste evento. E, por fim, também gostaria de esclarecer o motivo da realização do fórum em nossa Catedral Diocesana, que, num primeiro momento, pode levar ao equívoco de que se trata um evento de cunho eminentemente religioso, que não é. Desde a primeira edição do fórum, nos deparamos com a dificuldade de reunirmos em Paranaguá cerca de 800, 900 e até 1.000 pessoas no local central, próximo aos terminais de ônibus da cidade. Por isso, o fórum é realizado em nossa Catedral Diocesana. Mas, como eu disse no início, se o fórum tratará de temas que certamente serão associados à vida parlamentar dos senhores vereadores, da senhora vereadora, certamente, como sempre falo nas edições do fórum, não teria lugar mais legítimo de anunciar aqui o Fórum Diocesano do Colégio Leão XIII a ser realizado na Catedral Diocesana, porque lá foi realizada a primeira eleição de Paranaguá. Paranaguá, quando foi elevado ao predicado de vila, e Gabriel de Lara trouxe o foral que elevou esse predicado em 29 de julho de 1648, a primeira eleição de Paranaguá, que elegeu seus 2 juízes ordinários, 5 vereadores, o seu ouvidor e o seu procurador, foi realizado no dia 26 de dezembro de 1648, ali, na nossa Catedral Diocesana. Portanto, no dia 9 de janeiro de 1649, quando os 2 primeiros prefeitos, porque naquela época a função de prefeito era equiparada à função de juiz ordinário, Paranaguá elegeu e deu posse aos seus prefeitos e vereadores ali em nossa Catedral Diocesana. Portanto, dentre os 399 municípios do Paraná, ninguém mais tem história para contar do que nós. E se for falar do Paraná, então, nem se fala, porque o Paraná só existiu 2 séculos e 5 anos depois que Paranaguá foi emancipada e teve o direito de eleger seus representantes com a instalação da Câmara Municipal. O Paraná só foi emancipado em 19 de dezembro de 1853. Por isso, de forma singela, mas de forma sincera, convido a nossa comunidade, a população de Paranaguá, através dos seus legítimos representantes, para que possam participar da 9ª edição do nosso Fórum Diocesano, que, repito, será uma oportunidade de discutir e atacar problemas históricos de Paranaguá, sem ser dono de soluções, mas certamente encaminhar e avançar no mesmo sentido para minorar essas chagas que afligem principalmente as nossas comunidades menos favorecidas. Muito obrigado.
Abrir para os vereadores. Posso fazer perguntas? O vereador Luizinho Maranhão. Peço a palavra, presidente. Qual a palavra? Boa noite, senhores. Uma noite especial ao padre Zé Miguel. E abrindo um parêntese aqui, reafirmar a alegria de ter o senhor de novo em Paranaguá. O senhor que por 1 ano e 11 meses esteve na cidade vizinha de Antonina e retorna à cidade de Paranaguá, especificamente na Igreja da Paz, e dirigindo o Colégio Leão 13. É muito bom ter o senhor entre nós. Alessandro, muito importante, verdadeira e oportuna a explicação sobre o fórum. Nessa Casa de Leis, uma casa democrática, o Leão 13, pelo 9º ano consecutivo, organiza um fórum de debates sobre tema estratégico. Neste ano, um tema que é muito caro a Paranaguá. Paranaguá, que tem o seu bioma principal, a Mata Atlântica, sofre muito com essa situação toda no que diz respeito a investimentos que aqui querem se instalar. Que esse fórum seja e será um local de debate aberto, claro e transparente, para que as pessoas possam achar alternativas e saídas. Eu acredito muito na economia e na ecologia parceiras, né? E a preocupação no primeiro dia, a saúde do ser humano. Então, nós que agradecemos a presença de vocês, muito obrigado pela oportunidade e espero que a comunidade participe. Eu acompanhei alguns dos fóruns que vocês realizaram e muito importante a presença da juventude lá. Obrigado. Nós é que agradecemos, vereador, pela oportunidade, mais uma vez. Exatamente isso. Porque em vários lugares do mundo é possível o equilíbrio, o desenvolvimento sustentável, onde se possa gerar divisas, riquezas, preservando o nosso meio ambiente, encaminhando de forma razoável o desenvolvimento. Porque desenvolvimento não é só geração de postos de emprego. Desenvolvimento, no nosso modesto entendimento, não é só instalação de empresas, né? A que preço esses empregos e empresas serão instalados numa cidade? A que custo da saúde da comunidade e da qualidade de vida de toda uma comunidade? Por isso, o nosso reiterada gratidão. Vereador Nilo. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao plenário, boa noite aos internautas, boa noite ao padre, boa noite, Alessandro. Nos conhecemos de trabalho juntos, né? E aqui nós somos agraciados semanas a semanas com pessoas técnicas. É muito bom ouvir você falar sobre um pouco da história também de Paranaguá, juntamente com essa novidade do fórum, né? É bom falar sobre a primeira eleição e assim por diante. Em conversa com o vereador Nóbrega aqui, eu falei assim, ó, uma lição de história aí muito boa para nós. E o fórum, propriamente dito, precisamos demais dar atenção nesses seminários aí, nesses palestrantes, na parte da saúde. Nós estamos com grandes problemas de saúde. Saúde onde? Que o lixo que hoje a cidade acumula é o lixo que está aterrando mangues. Isso para nós, o custo está sendo muito caro. Está sendo muito caro o custo no posto de saúde, o custo nas escolas. Temos aqui vários diretores aqui nos acompanhando e vendo que essa é a nossa realidade hoje, é cultural. Então, quando tem uma preocupação dessa, do Colégio Diocesano Leão 13, de pessoas técnicas, especialistas, pessoas que vêm trazer a nós soluções para essa vivência, empresa, saúde, meio ambiente, isso é muito importante para nós. Estamos num momento onde que a preocupação maior do cidadão parnanguara é olhar pelo futuro dos nossos filhos. Então precisamos muito, Alessandro, precisamos que, dentre esses fóruns, como disse o vereador Luizinho, com algumas lideranças sendo convidadas, peço um pouquinho mais, peço que os nobres vereadores aqui presentes, para finalizar, presidente, convidem os presidentes da associação de bairros, onde nós somos cobrados diariamente por soluções de asfalto, saneamento em manguezal.
nos cobram todo dia que querem que a gente asfalte Manguezal, que estão lá há 20 anos. Então, vamos convidar esses presidentes para descobrirem em pessoas técnicas que não pode se asfaltar Manguezal, que é errado. Então, parabéns. Eu que agradeço, vereador Nilo, uma juventude que se destaca na Câmara, parabéns pelo exercício do seu mandato parlamentar. Nós realmente nos encontramos em empreitadas anteriores, mas quero tranquilizá-lo de início que nós temos, durante 5 ou 6 meses, muita reflexão antes de encaminharmos o fórum. E nós convidamos praticamente todas as autoridades constituídas da nossa cidade, e aqui também confere um espaço de agradecer de forma pública os órgãos de imprensa de Paranaguá, os jornais, as rádios, que sempre nos prestigiam, a TV que sempre oferece espaço de divulgação. Nós entendemos que a imprensa é uma parceira do fórum. E também nesse cuidado que tivemos, principalmente de trazer consciência e trazer a reflexão de forma universal, eu pessoalmente encaminhei o convite para o presidente da União Municipal das Associações dos Moradores, a UMAMP, e seu vice-presidente. Então, eu conversei com ele pessoalmente e pedi que ele pudesse, dentro do possível, participar ao maior número da associação de moradores, porque entendemos que, se não houver a participação e a colaboração de todos, como você iniciou seu pronunciamento, a questão da saúde pública, a questão do lixo, quem paga por isso é toda a cidade. E eu retorno àquela pergunta quando teve a manifestação do vereador Luizinho. Que custo tem uma empresa de instalar em Paranaguá? Que benefícios diretos ou indiretos ela traz? Nem sempre, à primeira vista, pode representar um sucesso num segundo momento, como é a questão da saúde. Muito obrigado, vereador. Vereador Nóbrega. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, Sandra Dorinho. Boa noite a todos que aqui se encontram. Obrigado pela presença de todos. Padre, é muito bom te ver aqui, assim como a Alessandro. Quando o senhor fala, Alessandro, nós viajamos no tempo. Eu gosto de te ouvir. Obrigado. Nos faz lembrar a história de Paranaguá, é muito bonito. Eu acompanhei vários anos, inclusive o ano passado, todas as noites do fórum. É importantíssimo para a nossa cidade. Mas eu senti falta de outras religiões na igreja. Que o fórum não é exclusivo para a igreja católica. Não é porque está na catedral que só vai os católicos. E eu confesso que num dos meus relatórios que eu fiz com relação ao curso que eu faço na escola, eu observei isso. E como, no caso da minha pergunta, Alessandro, como que está sendo visto com relação a isso aí, que eu tenho certeza que foram em todas as igrejas levar o convite, em geral. Como que é o tipo de aceitação, a confirmação dessas pessoas, porque é o interesse de todos, né, independente de religião. Como que fica hoje o papel? Como que trazemos mais essas pessoas aí, devido ao local, que é a igreja, tão apreciada por todos os Paranaguara? Obrigado, vereador Nóbrega. Obrigado por suas palavras de acolhimento, de reconhecimento. Com relação às religiões, nós sempre fazemos questão de ressaltar que a catedral se torna um espaço cidadão. Um espaço cidadão, porque até mesmo as campanhas da CNBB, os temas da campanha da fraternidade, de forma cíclica, são campanhas ecumênicas. São campanhas abraçadas por diversas denominações religiosas. E eu estive num recente encontro, por coincidência, o vereador Nagel, não foi isso, vereador? Nós tivemos, inclusive, a preocupação de participar ao vereador enquanto homem público, enquanto homem da Casa de Leis, mas também participar a igreja que ele representa, que é a Assembleia de Deus. Tivemos essa preocupação e temos essa preocupação de forma permanente. O próprio Papa Francisco prega esta situação, esta posição, e principalmente nós entendemos que isso pode servir de exemplo para Paranaguá. Nós temos que entender que pensar diferente, talvez possamos ter posições diferentes ou caminhos diferentes. No caso da religião, a finalidade é a mesma,
mas como o assunto aqui é o bem comum de Paranaguá, nós temos que ter uma maturidade para entendermos que eventualmente podemos pensar diferente, mas isso não quer dizer que sejamos contrários. Então, a participação de todas as denominações religiosas que exercem um papel fundamental em nossa sociedade, não só um papel social, na assistência aos necessitados, no combate às drogas e também em pessoas que estão em áreas de risco como ocupações irregulares. São sempre muito bem-vindas e nós sempre fizemos e faremos questão de ressaltar a participação e a acolhida a todas as denominações religiosas que se interessarem em participar do nosso fórum. Vereador Tiago Cutz. Essa palavra, senhor presidente. Qual a palavra? Boa noite, Padre José Miguel. Boa noite, doutor Alessandro. Boa noite aos presentes e boa noite a todos que estão nos assistindo online. Eu gostaria inicialmente de parabenizar pela iniciativa, pela 9ª edição do Fórum. Eu tenho grande apego às causas ambientais e proteção animal. Foram discursos e ideais defendidos durante a campanha e são ideais de vida, independentemente de situação política. Achei de grande importância, inclusive por estar alinhado à campanha da Fraternidade, cujo tema para 2017 é Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. E gostaria de destacar aqui, dentre os 3 dias que o fórum irá ocorrer, cada dia tem um tema, destacar, não mais importante do que os outros, mas o tema do 3º dia, que traz uma pergunta: economia e ecologia, um equilíbrio possível? Com toda certeza é possível, é sustentável, é vantajoso para a sociedade, é vantajoso para o nosso planeta, e apenas acredito que desta forma nós iremos deixar um legado para as futuras gerações, deixaremos um planeta para as futuras gerações, porque o desenvolvimento econômico sem pensamento ou responsabilidade ambiental é extremamente prejudicial, envolve questões de saúde que foram citadas aqui, envolvem situações em que o cidadão não tem o seu direito adquirido por lei, atendido pelo Estado, atendido por aqueles que deveriam estar lhe prestando serviços, mas por inconvenientes, como o citado aqui, ocupações irregulares. Por isso, só para concluir, senhor presidente, por isso, na realidade, eu gostaria novamente de parabenizar pela iniciativa e agradecer, e certamente estarei presente nos 3 dias de realização do fórum. Nós agradecemos, vereador Tiago, que é um defensor da causa dos animais e outras situações, mas hoje nós tivemos o cuidado de encaminhar um material do fórum que compreende um folder, um cartaz e uma publicação chamada Caminhar Juntos, Tiago. E eu vou responder com o primeiro parágrafo da folha 11, que trata do Fórum Diocesano, que traz exatamente essa identidade de objeto. E nós devemos, enquanto Paranaguá, nos unir das pessoas que querem o bem comum. Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta. A essência do ser humano reside no cuidado. Cuidar da criação é promover ações respeitosas com a vida. Eu respondo com esta edição do Caminhar Juntos, que tem justamente esta reflexão que une os nossos objetos. Muito obrigado. Vereador Carlos Fangueiro. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Quero cumprimentar aqui meus colegas vereadores, colega Sandra Dorim, vereadora, a imprensa, as nossas colegas diretoras de estabelecimentos que nos honram com a presença, plateia em geral, os companheiros do Moinho Iguaçu, que hoje também se fazem presente, o nosso agradecimento. Doutor Stanício, eu quero dizer para o senhor que me sinto honrado das palavras que você transmitiu aqui, com o interesse de todos nós ouvirmos o que o senhor nos proferiu e dizer que não cabe a nós o agradecimento, e sim a nossa gratidão, porque isso que vocês fazem
além de dar uma formação cidadã, instrui os nossos jovens para ser um cidadão consciente de responsabilidade. Esses problemas que envolvem a nossa cidade, hoje nós somos muito cobrados em todos os sentidos por causa de falta de formação. Então, quando a escola se preocupa a gerir um projeto como esse, é louvável, inclusive do aplauso de todo mundo, né? Então, eu digo para você que todos esses problemas que vocês estão explanando aqui, política de cidades, economia e ecologia, saúde e meio ambiente, é o que a gente mais enfrenta de situações no nosso dia a dia andando pela cidade. E eu acredito que com essa formação, o jovem se torna um cidadão consciente e responsável pela cidade de Paranaguá, ou pelo Estado, pelo Brasil, quer que seja. Eu gostaria que outras escolas também tivessem essa iniciativa de formalizar um fórum como esse, chamando a comunidade inteira para participar, para se instruir e se envolver com os problemas da cidade, igual vocês se envolvem e têm interesse de disseminar esse conhecimento e a preocupação pela educação dos nossos jovens, por uma cultura melhor e por uma estrutura de cidadão que todos nós devemos de ter. Obrigado pela presença de vocês. Nós é que agradecemos, vereador, mas professor Carlos Fangueiro. Acho que vem antes o exercício do magistério. Agradecemos esta oportunidade, o seu zelo, sua diligência, sua dedicação, seu comprometimento com o ensinar. E neste momento também não posso deixar aqui de reconhecer, como bem lembrou o padre José Miguel de Oliveira, uma das sementes do fórum foram lançadas pelo Dom Alfredo Ernest Novak, que quis levar a educação para além dos muros da escola, e por coincidência Dom Alfredo foi contemplado por uma iniciativa do vereador Nóbrega, uma denominação do equipamento público. Mas quero dizer, vereador e professor Carlos Fangueiro, que ao longo destes anos de edição do Fórum Diocesano, já na sua 9ª edição, o colégio trabalha com toda a sua comunidade escolar, professores, colaboradores, alunos, pais de alunos, dentro do colégio e a interlocução fora do colégio com outras comunidades. E tenho certeza, isso não é uma crítica às nossas faculdades, mas hoje o Fórum Diocesano se constitui num espaço ocupado que até hoje não foi ocupado de forma consolidada por nossas faculdades, que é a atividade de extensão, que é associar o ensino ao desenvolvimento e à informação da comunidade. Por isso que o Fórum hoje se tornou até um patrimônio de Paranaguá, por iniciativa do vereador Arnaldo Maranhão, enquanto vereador, hoje vice-prefeito, reconhecendo e legando ao calendário de eventos oficiais do município. Nós temos esse compromisso de não só dentro do colégio refletir, mas ir até a comunidade, escutar a comunidade, porque tenho certeza que muito mais que ensinar, nós vamos aprender muito. Obrigado, professor. Vereador Edu. Padre José Miguel, Alessandro, colegas vereadores, população. Alessandro, eu sinto que, acho que a maior prova de gratidão a todo esse trabalho, a todo esse projeto que já vem se perpetuando durante esses 9 anos, eu acredito que seria, senhor presidente, uma participação mais ativa desta casa. Uma representatividade dentro dos 3 dias de fórum, com relação, pois, iniciando dia 23, é uma terça-feira, consequentemente nós temos sessão, a última, finda com dia 25, na quinta-feira, nós teremos sessão, mas apenas uma sugestão, senhor presidente, da participação, porque em algumas edições que eu tenho participado do fórum, infelizmente não temos dado a importância que tem esse fórum na nossa cidade. Os assuntos, os tópicos, os temas são pertinentes e são relevantes. A cada ano que passa, são mais relevantes para o nosso dia a dia. Então, senhor presidente, a título de sugestão, para que nós pudéssemos, entre os colegas vereadores que se disponibilizassem também,
participar, uma comissão de 2, 3 vereadores. Como eu falei, em algumas das edições não tinha nenhum vereador. Infelizmente, não tinha. Então, precisa sim a participação, dizer que a Câmara Municipal se importa e os assuntos. O que mais me chama a atenção, Alessandro, ocupações irregulares. Falar isso aqui em Paranaguá, né? Então, são assuntos extremamente relevantes, temas, parece que escolhidos a dedo, né, para melhorar a nossa cidade. É lógico, é indubitavelmente desnecessário dizer, encerrando, senhor presidente, desnecessário dizer a questão dos temas abordados neste 9º fórum. Então, senhor presidente, uma participação a título de sugestão, logicamente, fica a Vossa Excelência essa sugestão, para que nós pudéssemos aí participar de uma forma mais ativa no 9º Fórum Diocesano. Obrigado, vereador Edu. Realmente, nós entendemos que a presença do vereador, do legislador, se faz importante próximo ao fórum. Nós entendemos também que existe inicialmente uma incompatibilidade de horário pela data da sessão, que é realizada no período noturno, às terças e quintas, mas certamente entendo que se constitui uma oportunidade para que talvez uma comissão, uma presença maior de vereadores, possam trazer aquela discussão com mais conhecimento para dentro desta casa. E temas tão afetos à nossa realidade, e temas que são muito fáceis de serem criticados. Mas se perguntarmos àqueles que estão criticando, apontar um caminho, apontar uma solução, apontar um entendimento, tenho certeza que de pronto eles não terão. Então, nós não acolhemos, somos simpáticos a essa iniciativa e fica com a decisão soberana da casa. Muito obrigado, vereador Edu. Vereador Edu, nós estaremos liberando 3 vereadores na terça e 3 na quinta para que possam acompanhar, representando a Câmara. Okay? Até porque o presidente já participou da... Com certeza. Vereador Valdir Leite. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, todos os nobres vereadores, a população aqui presente. Não posso deixar de dar uma boa noite especial ao padre José Miguel, que enriquece o Colégio Leão XIII, sobre a sua administração, enriquece a comunidade católica paranaguara, enriquece a toda a comunidade do litoral. E não posso deixar também de agradecer a sua presença, que sempre está à frente de questões importantes para a nossa cidade, para a nossa região. Eu vejo com bastante importância os temas escolhidos, né, todos eles são importantes, mas eu, a título de sugestão, que já não sei se já não foi feito, de chamar também, de convidar para esse fórum as autoridades do judiciário, uma vez que tem a Justiça Federal, que é muito atuante em Paranaguá, tem a Justiça Estadual, tem o Ministério Público através de diversas promotorias, e a gente vive realmente num dilema, né, que é a questão do equilíbrio da preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, na verdade. Só que a gente vê que existe devido a nós estarmos numa região da Mata Atlântica das mais preservadas do país, não se tem prêmio. Parece, por você ter preservado, você é castigado, porque você não consegue trazer novos empreendimentos, e a gente sabe que a gente tem que preservar a vida, preservar tudo da natureza, mas a gente também sabe que tem todo dia jovens entrando no mercado de trabalho, pessoas que precisam trabalhar, e a gente vê, parece que existe uma diretriz na nossa região, onde tudo não pode. Então, seria muito importante convidar as autoridades do Judiciário, Ministério Público, para que eles também saibam que, além de todas as leis de preservação que a gente tem o dever de cumprir, até como legislador, como ser humano, mas a gente também tem uma comunidade que precisa trabalhar, que precisa dar sustento às suas famílias, e enquanto a gente não gerar emprego com responsabilidade, as pessoas também precisam, a gente tem que entender que as pessoas também precisam sobreviver com dignidade. Então, essa seria a minha sugestão. Não posso deixar de enaltecer as iniciativas do Colégio Leão XIII, que são sempre muito importantes para a comunidade paranaguara. Seria isso que eu tinha a dizer, que eu acho que todos os temas são importantes, mas a gente tem que lembrar que o ser humano também precisa ser lembrado através da sua dignidade, através do seu trabalho. Nós recebemos
e entendemos como justa e legítima a sua reflexão, vereador Valdir Leite, porque muitas vezes o vereador é o verdadeiro para-choque das demandas diretas da comunidade. A eles, às vezes, são invocados poderes de super-herói, acredito. Mas a sua sugestão já foi acolhida, inclusive, em anos anteriores. Este ano nós tivemos um cuidado especial de encaminharmos pessoalmente a cada juiz de direito da comarca, das 3 varas cíveis da comarca, das 2 varas criminais da comarca, da vara da Fazenda Pública da comarca, e assim também fizemos com o juiz dos juizados especiais cíveis e criminais, onde fomos pessoalmente expor a reflexão e a importância da presença do Poder Judiciário. Assim também o fizemos com o Ministério Público do Estado do Paraná, onde não só a promotora responsável com a questão do meio ambiente de Paranaguá e também de Antonina se prontificou a participar deste evento. Então, esta preocupação de concitarmos todos os atores envolvidos nesta questão, que é muito complexa. É muito fácil, talvez, invocar a solução, mas não só, também os secretários municipais, o senhor prefeito municipal. Chamamos e oferecemos a todos a oportunidade de juntos, no mesmo plano, cada um colocar e expor as suas dificuldades, as suas demandas, e de que forma, dentro de um Estado democrático de direito, sem infringir a lei e a nossa Constituição e a Constituição do município e do Estado, podemos avançar nesse assunto. Inclusive, o capitão dos portos também foi convidado a participar desse fórum. Então, essas autoridades já foram, com a devida antecedência, convidadas a participar do evento, e posso dizer, porque realizei a maioria dos convites, foi recebido com até certo entusiasmo pela oportunidade de se discutir de forma aberta esta questão. Eu só tenho a agradecer ao padre José pela visita, pelo pronto atendimento. Também o Estanícia, né, em nome da Câmara, pelo bom trabalho, o Colégio Leão 13, pelo debate, né, que é feito já há muito tempo, já está indo para a 9ª edição. Tenho acompanhado, já fui em vários debates desses. E também lembrar o padre Vilmar. O padre Vilmar Serigueli, que também, né, já esteve à frente também de vários eventos como esse. Então, a casa só tem a agradecer a presença, e sempre que possível, né, estará aqui esse espaço para que possam explanar sobre as coisas boas de Paranaguá. Só antes de encerrar, fazer o justo, merecido reconhecimento e gratidão ao nosso querido padre Vilmar Serigueli, que também foi o grande estimulador e semeador deste Fórum Diocesano Leão 13, tornando ainda mais o espaço do Colégio Leão 13 uma área fértil para as ideias, para as reflexões, para o bem da nossa comunidade. Obrigado. Ordem do dia. Em discussão e votação, o requerimento protocolado sob o número 2141/2017, autoria do vereador Tucano. Para discutir, senhor presidente. Em discussão, Bruno. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, o meu requerimento hoje é sobre a segurança. Eu tive a infelicidade de ver um assalto no mercado a semana passada, aonde três malandros de bicicleta, dois com bicicleta e um na carona. Eu parado e eu presenciei. Pegaram uma senhora que ia saindo do mercado, derrubaram a mulher, tomaram a sacolinha da mulher, aquela sacolinha de plástico do mercado. Ela tinha uma carteira na mão
E eles começaram a chutar, porque ela não largava da carteira, começaram a chutar a senhora para tomar a carteira, ela largou a carteira, saíram correndo, só não bateram mais, porque tinha os taxistas que não permitiram que aquilo acontecesse mais. E eles correram e foram embora. Então, a preocupação minha, desse vereador, é que a gente tente sensibilizar. Nós temos que trazer para nós a responsabilidade da segurança da nossa cidade. Nós não podemos deixar aonde um aeroparque, por exemplo, que o pessoal vão caminhar ali, não tem segurança. De vez em quando tem um guarda municipal ali, mas é pouca segurança. Já vi assalto ali também. Você vê as escolas aí sendo arrombadas, as escolas, por falta de segurança. Então, a gente, na PAI, já teve agora um outro assalto domingo, na PAI. Então, é preocupante para nós, que representamos a nossa cidade, da gente não tomar conhecimento. Então, o meu requerimento, senhor presidente, o meu requerimento é que a gente, pedindo que o presidente da CONSEG, ele venha aqui na Câmara no dia 30, para a gente poder discutir esse assunto da segurança. Isso daí, talvez alguém não pense que aconteça com a gente, mas às vezes, né, a gente espera que não aconteça, mas às vezes acontece, e o pior de tudo é que um dia pode acontecer com o nosso filho, com os nossos avós, com os nossos primos, nossos parentes, a cidade inteira, né? Então, a preocupação minha é sobre isso daí. Nós temos que saber o que a Guarda Municipal faz, que a gente só vê a Guarda Municipal trabalhando hoje em Paranaguá. A Polícia Militar você não vê mais. Você só vê aí na viatura e some, você não vê. Claro, fazendo um papel que foi designado para ela fazer, não tenho nada contra a Polícia Militar, mas eu, há 10, 15 anos atrás, quando a gente era vereador no primeiro mandato, você via a presença da Polícia Militar maciça em nossa cidade, em banco, né, intimidava a malandragem, e hoje a gente não consegue mais ver a Polícia Militar. Esporadicamente a gente vê a Polícia Militar. Eu não sei que acordo que fizeram, mas a cidade está sendo desguardada nesse sentido da segurança. A Polícia Civil, então, a gente não vê nem falar mais. A Polícia Civil parece que nem existe em Paranaguá, que você não vê mais eles na rua abordando ninguém, né? Então, nós temos que trazer a responsabilidade. Tem a guarda portuária também, que tem o dever dela como segurança. Nós temos que também chamar para a responsabilidade. Não sei por que não faz parte, que eu estava perguntando para o vereador Luiz Maranhão, por que não faz parte do conselho. A gente tem que englobar tudo isso daí. Nós temos que se resguardar para não acontecer, porque depois de acontecido, meu filho, chorar já era. Então, a gente vê que quando acontece algum fato desse, aí você vê a segurança em cima, a polícia fazendo BO, fazendo os deveres deles. Mas já aconteceu, aí a família fica sofrendo. Então, minha gente, por esse motivo é que eu estou entrando com esse pedido, que a gente traga aqui o presidente, parece que vai mudar agora, parece que amanhã que vai mudar outro presidente, mas a gente vai chamar o presidente atual, do CONSEG, para a gente discutir aqui e ver qual é a responsabilidade da Polícia Militar, qual é a responsabilidade da Guarda Municipal, qual é a responsabilidade da Polícia Civil, e a gente procurar, não é para atacar ninguém, denigrir a imagem de ninguém, mas que a gente possa andar tranquilo na cidade. Hoje dá medo de sair na cidade. A gente tem um portão lá desses eletrônico, que a gente tem medo. Você tem que abrir e já correr, senão talvez entre um malandro junto, como fizeram no meu vizinho. Bateram, prenderam o senhor embaixo de uma escada e levaram tudo, entraram com um carro e levaram todos os bens do homem, a maioria dos bens do senhor, meu vizinho. Então, nós temos que se preocupar. Eu, como vereador, a minha preocupação é grande, principalmente na segurança. Então, eu peço para os nobres pares que nos ajude. Eu tenho certeza que isso vai ser unânime, e nós vamos precisar mesmo debater sobre a segurança nessa casa. Nós não podemos deixar os nossos pais, os nossos parentes ir num banco com receio, ir numa loja com receio. Nós temos que reagir nesse sentido. Para você ver, hoje, alunos vão para a escola e os pais ficam desesperados, porque, de repente, pode ter um assalto lá,
né, e não sabe o que acontecer. Vai no banco, a mesma coisa. Vai na loja, a mesma coisa. Vai caminhar, a mesmíssima coisa. Todos nós preocupados com a situação. Então, eu peço para os nobres pares que nos ajude e que a gente vá, como fiscalizador, que a gente vá cobrar da segurança. Não estou aqui denigrindo a imagem de ninguém, com todo respeito a todos, mas eu, sinceramente, eu só vejo a Guarda Municipal trabalhar em Paranaguá. Era o que eu tinha, senhor presidente. Para discutir, nós temos o vereador Nagel, o vereador Orley e o vereador Nilo. Então, começamos com o vereador Nagel. Justificativa, vereador Nobre. Obrigado, presidente. Vereador Tucano, eu vou votar favorável ao seu requerimento, mas nós temos que não criar, desde já, uma expectativa na população, na nossa sociedade, que o Conselho vai, quem sabe, resolver alguma coisa. Nós tivemos aqui no ano passado, a convite de alguns vereadores, que é o vereador Maranhão, as nossas autoridades. Teve aqui nesta casa delegado da Polícia Federal, comandante Nivaldo, secretário de Segurança Cícero na época. Nós tivemos aqui todos os responsáveis pelas nossas polícias. Cada um deu a sua sugestão, a gente ouviu bem, mas as coisas continuam. Nós estamos atravessando uma situação difícil, onde nós já estamos na casa dos 14 milhões de pessoas desempregadas. E nós temos um exemplo: presidente da República no Lava Jato, presidente do Senado no Lava Jato, presidente da Câmara dos Deputados no Lava Jato, vários deputados e senadores. Uma lei da qual a pessoa é preso já requer o direito à reclusão, mas que teve um aumento maior que o salário mínimo. Então existe até um incentivo, né, para a delinquência. Então, não vamos criar uma expectativa que vem aqui, um conselho vai vir aqui, vai dar a sua sugestão e vai resolver alguma coisa. Eu não posso dizer que a Polícia Militar não está. Eu tenho visto a Polícia Militar, várias viaturas estão em atividade. Não é questão da Polícia Civil, não é questão da Guarda Civil Municipal, não é questão da Polícia Militar, é questão do sistema que não está funcionando. Então, vai vir aqui o Conselho, vai falar, nós vamos fazer perguntas, vamos tentar sanar o problema, mas não tem. A solução é realmente mexer na lei, a lei tem que ser favorável ao cidadão, ao trabalhador, não ao bandido. Nós temos que realmente mudar o sistema que venha de cima para baixo. Senão, o Conselho vai vir aqui, vamos jogar uma grande responsabilidade para cima deles e vai continuar tudo a mesma coisa. Nós é que temos que pôr grades nas nossas casas e nós temos que ficar presos, porque a bandidagem está tomando conta da nossa sociedade, o crime está aumentando de uma maneira tão exorbitante e a gente quase que não tem o que fazer. Agora só nos resta realmente a população tomar cuidado, vamos requerer, vamos chamar as autoridades aqui, para que pode fazer. Mas o policial prende o bandido que cometeu o seu crime, o roubo, o assalto, chega lá e é ouvido a força da lei e manda soltar, é incentivo para eles, não existe temor, não existe respeito mais com a sociedade. Vereador Sargento Orley. Para discutir, senhor presidente. Em discussão. Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, a vereadora Sandra do Dorinho. Também com esse boa noite, estarei cumprimentando o Lindonei, presidente dos ensacadores, que se faz presente nessa casa, ao presidente do bairro Ouro Fino, meu amigo mineiro, aos GCMs que estão conosco, as diretoras e os membros do Conselho que estão aqui conosco nessa noite também. Enfim, a todos os presentes. Vamos por parte, vereador Tucano. Primeiro, em relação à segurança pública, eu tenho conhecimento de causa, o vereador Nóbrega também. Nós sabemos que a nossa cidade cresceu, evoluiu, mas aos olhos do governo não, do governo do Estado. Então nós estamos com deficiência de policiamento, deficiência de viatura, e os guardas municipais também estão nessa mesma fase. Então não vamos culpá-los, embora eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, sim. Embora eu acho que quando eu estava na ativa,
eu combatia o crime da maneira que me passavam, ou seja, com as condições que me passavam. Hoje está mais difícil. A situação na cidade cresceu muito. Vejo que para aquele lado do Aeroparque, para lá, aqueles bairros do Parque São João, nós temos uma infinidade de bairros para lá. A cidade cresceu e, na verdade, o nosso policiamento, as nossas viaturas, estou falando aqui no geral, Polícia Militar, a Guarda Municipal, e outra questão, a Polícia Civil, não estou defendendo-os, porque eu não sou da Polícia Civil, eu fui policial militar, mas eu trabalhei na segurança pública. A Polícia Civil não é polícia, ela é polícia judiciária, ela não é a polícia ostensiva, como a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Ostensivo quer dizer, com a sua viatura, com a sua farda, então já é logo reconhecido pela população, por qualquer um. Então a Polícia Civil não é polícia ostensiva, ela trabalha para fazer os seus inquéritos, para fiscalizar, para fazer investigação. Bom, vamos ao fato. Eu sugiro, vereador Tucano, eu sugiro que, endossando a palavra do vereador Nagel, que sejam feitos, então, esse seu ofício aí, que seja trazido para essa Câmara, representante da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, através do secretário de Segurança, enfim, todos os órgãos envolvidos com a segurança pública de Paranaguá. Aí sim, nós vamos tomar ciência, nós vamos poder perguntar para eles, podemos tirar nossas dúvidas, porque senão vai continuar uma coisa, vamos só crucificar o CONSEG, vamos dizer que o CONSEG vai resolver o problema de segurança pública. Não vai. O CONSEG não vai resolver o problema. Então, vamos fazer o seguinte, eu proponho e sugestiono ao senhor, vereador, que sejam envolvidos todos os segmentos. Para concluir, senhor presidente, conclua. Que sejam envolvidos todos os segmentos de segurança pública em Paranaguá. Aí sim, nós vamos tentar, não resolver o problema de assalto, furto, mas pelo menos nós vamos tentar minimizar os problemas de Paranaguá em relação à segurança pública. Obrigado, senhor. Vereador Nilo abriu mão e o vereador Luizinho em discussão. Discutir, presidente. Em discussão. Só antes de discutir o requerimento, o vereador Nagel, o que é mais triste essa questão que o senhor levantou da Lava Jato, com tantos nomes citados, é que na eleição, tenha certeza que esses citados serão os mais votados. Então, o povo também é responsável por isso. Com relação, vereador Orley, eu acho que o convite que tem que ser feito, essa casa já chamou todos os representantes, esta talvez não, mas as legislaturas anteriores o fizeram isso. Nós temos que chamar, presidente Marquinhos, convidar, né? Não convocar, convidar o secretário de Segurança do Estado do Paraná. Essa cidade merece um pouco mais de respeito, né? Nós estivemos lá, a Comissão de Assuntos Portuários, conversando com o presidente do Porto, falando sobre as vazadas que continuam nas vias de acesso ao Porto de Paranaguá, e a ausência da Polícia Militar é clara e evidente, né? Eu tenho dito muito nessa casa, experimente ligar por 190 e veja se você é atendido. Essa questão de vazadas continua, e o presidente da APA disse o seguinte, o que a Polícia Militar pediu para o Porto é um absurdo. Até droner pediram. Mas o governo não é o mesmo, vereador Gilson? Quer dizer que só é o governo do governador Beto Richa quando o Porto bate recorde, quando o Porto está bem, quando o Porto está ótimo. Na hora de atender a cidade não é o mesmo governo, com relação a Bento Rocha, com relação à segurança pública. Então, eu acho que tem que estender o convite para o secretário de Segurança, presidente. Obrigado. Em votação. Só pôr em votação primeiro. Em votação. Justificativa de voto, vereador Nóbrega. É preocupante, vereador Tucano. Talvez muitos não saibam ainda, mas querem tirar a aposentadoria especial das guardas municipais do Brasil. Então, se não está bom, pode ficar pior ainda. Nossa valorização, isso é funcionário público, tem que ser valorizado para funcionar. Um exemplo claro das nossas diretoras aqui. Mas para ter uma atuação fundamental, que funciona, além de estrutural, tem que valorizar o funcionário. Sabendo muito bem que a guarda era muito mais valorizada na época, que Polícia Militar queria ser guarda municipal. Pergunta hoje, se querem ser. E procurem saber o tipo de ocorrência.
que a guarda atende. É óbvio que isso aí é válido, trazer essa informação para toda a população. Mas para que isso aconteça, se for para prender e soltar, que prenda 10 vezes e solte 10 vezes de novo. Vereador Nilo. Agradecer suas palavras, vereador Luizinho. O responsável e nesta integração da segurança pública do Estado todo, que conversa com todos os secretários de segurança municipais, com a Polícia Civil, com a Guarda Portuária e tudo mais, é sim o secretário de Segurança do Estado do Paraná. Ele deve nos atender, porque aqui entram e saem as maiores riquezas do Estado do Paraná. E só não somos lembrados como grandes, como munícipes, mas como berço da civilização paranaense e local que mais dá receita para o Estado do Paraná, esse sim nós somos lembrados. Então tem que trazer o secretário de Segurança e tem que dar responsabilidade para ele, como disse o nobre vereador também, precisamos trazê-lo, precisamos integrá-lo, porque Paranaguá não pode mais ficar como está. Vereador Jaime. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes. Eu queria acrescentar mais uma entidade, né, que é o bombeiro, essa integração, né, o bombeiro é importante também, porque eu queria até, na minha justificativa, os trabalhadores do SAMU, quando recebem uma chamada para atender uma vítima em local perigoso, eles ligam para a polícia militar, ligam para o bombeiro, ligam para a guarda civil, e a falta de integração está colocando a vida desses profissionais em risco, porque todo mundo diz assim, vai indo que a gente já vai. Aí vai, chega lá, eles começam a bater nas paredes da ambulância, rápido, rápido, aquilo vira um apavoro, imagine, é terrível, essa situação não acontece nenhuma nem duas, são várias vezes, e esses profissionais estão trabalhando numa tortura danada. Quando é uma situação, vamos dar um exemplo, beco do óleo, aí danou-se, não vai ninguém. Quando eles estão voltando com a vítima, aí é que encontram no caminho o apoio. Então, a gente precisa fazer a integração dessas forças para poder dar segurança a todos e a esses profissionais. Vereador Fangueiro, Carlos Fangueiro. Eu só quero ponderar aqui uma observação. Não adianta chamarmos secretário, não adianta chamarmos... Nem que venha o governador aqui. Vai nos encher de mentira, de esperanças inválidas e não vamos conseguir nada. Eu louvo o trabalho desses nobres soldados, servidores da Polícia Militar, que eu não sei como é que aguentam a pressão de um trabalho tão árduo e ser pouco valorizado, não ter incentivo nenhum, porque não tem investimento por parte do governo. Então não adianta, a violência aumenta cada vez mais. Como disse o vereador Nagel, quantos desempregados? Então nós vamos fazer o quê? Como é que nós vamos reativar aqui uma estrutura de uma polícia militar, se falta gasolina, se veículos quebrados? Então imagine como é que esses homens trabalham no dia inteiro nessa tensão nervosa e de enfrentar situações de risco para a sua vida. Então é louvável o seu requerimento, conclua, mas eu acho que é difícil de solução. Vereador Tiago Cus. Senhor presidente, parece que, pelo que temos visto, a população aumentou e a quantidade de policiais continua um pouquinho maior ou a mesma do que era alguns anos atrás. E é impossível garantir a segurança pública em geral. É insustentável essa situação. E eu gostaria de dar aqui um aviso que me passaram agora. Pelo que parece, foi confirmado, o secretário de Segurança do Estado do Paraná, ele vai estar presente amanhã aqui na Câmara Municipal para a posse da nova diretoria do CONSEG. Então, nós podemos estar presentes aqui para, não somente para a posse, mas para cobrarmos. Infelizmente, o professor Fangueiro, nosso caro colega vereador, ele acabou citando, infelizmente, o que pode ser que aconteça, né? Vamos receber muitas promessas,
que na verdade lá no final vão se tornar mentiras. Vereador Gilson. Meu boa noite a todos e a todas. Vou pegar uma deixa do vereador Nagel. Ele falou que o nosso problema é legislação, e nós temos um grande problema de legislação, né? O Estado não faz a parte dele que cabe à segurança. A Guarda Civil Municipal pegou atribuições que não eram dela e os nossos patrimônios estão indo para o buraco. O vereador Luizinho, o governo podia pegar os drones que ele usa na propaganda e o dinheiro que ele paga para as emissoras e equipar a polícia, porque eu acho o drone um passo muito alto para a polícia, pois ele não tem nem gasolina para colocar no veículo. Ou, se é que nós temos veículo na Polícia Militar hoje em Paranaguá, então, sem infraestrutura, sem uma política de segurança, uma política organizacional, fica difícil. Se não tivermos leis também bem claras, né? Eu achei que nunca ia falar isso na minha vida, mas eu sinto saudade quando a Rony passava e decepava-lhe a borracha e mandava todo mundo para casa. Obrigado. Vereador Ratinho. Com a palavra, presidente. Boa noite palavra. A todos, boa noite a todos os vereadores, a Sandra, público presente. Presidente, como vou acompanhar aqui o Maranhão, né, ontem presenciei, Gilson, passando a Bento Rocha, já 11 horas da noite, tirei uma árvore da Avenida Bento Rocha, onde ali poderia acontecer até acidente, caminhão novamente, né, com aquelas vazadas, e uma árvore, acho que do tamanho daqui mais ou menos no meio do... E o caminhão desviando e ninguém parava. Eu até fiquei com medo de ser atropelado, porque ali a rodovia, uma parte dela é escura, onde está acontecendo de novo Maranhão vazado. Então, acho que... E outra, não presenciei um carro da polícia, né, no local. E era cedo, era 11 horas da noite. Só para complementar. Vereador Adriano Ramos. Presidente, eu vou votar favorável, claro, ao pedido do vereador Tucano. Toda ação é válida, acho importante que consegue vir na casa, falar sobre o assunto, né, usar aqui a tribuna livre na última sessão de maio. Mas é um problema muito sério, a questão da segurança na cidade, né? Muito sério, presidente. Nós vemos que a população está com medo, viu? Que o vereador Ratinho acaba de trazer para a Câmara Municipal o tamanho da árvore no meio da rua para poder realmente o caminhão parar e assaltar e vazada, enfim. Ninguém está mais livre na cidade de Paranaguá. E assim, senhor presidente, o governo do Estado, infelizmente, eu digo infelizmente, ele não olha por nossa cidade. Não é só na segurança, vereador Tucano. São várias áreas que o governo do Estado deixou a desejar na cidade de Paranaguá. Por isso que nós estamos nessa situação. Por isso que Vossa Excelência presenciou um assalto. E nós temos presenciado o assalto, está se tornando uma rotina aqui em Paranaguá, em todos os lugares, em todos os horários. Não respeito mais. Em votação. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 2162, autoria do vereador Josias Aneg. Para discutir, senhor presidente. Em discussão, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população presente, esse requerimento, senhor presidente, somente para saber, foi iniciada uma obra na Estrada Doutoral, na Alexandra, já faz uns 12 meses, eu acho. E o pessoal tem ido lá questionar a continuidade do serviço e a resposta é sempre, vai amanhã, e amanhã nós vamos. Então, na verdade, o que a gente quer é para saber quando que vão terminar essa obra lá no Toral, lá, que é um caminho lá de terra e com dificuldade para andar quando não é pavimentado com a pedra brita. Então, é somente para saber sobre isso, senhor.
o tempo que vai levar para terminar essa obra. Uma outra coisa, senhor presidente, gostaria de aproveitar já e eu vou retirar aqui o meu requerimento 2163 para acrescentar mais algumas informações aqui. Então, eu vou deixar daí para a próxima semana, senhor presidente. Retirado o requerimento 2163. Em discussão ainda o requerimento 2162, vereador Nilo. Para discutir, presidente. Em discussão. É louvável a preocupação do vereador Josias, dentro do distrito de Alexandra, onde sua preocupação foi por muitos anos e ajudou muito aquele distrito. E quando eu vi o seu requerimento hoje no início da tarde para solicitação de informações, fui buscar algumas informações sobre o Toral, tá? E conversei com o diretor administrativo de Alexandra lá, o Jafar, e ele me passou o seguinte, as seguintes informações, é importante registrar aqui na casa, que os moradores Francisco de Lima, Jefferson de Lima, Aparecida, Fernando, Débora de Lima, José do Giva, solicitaram a melhoria ali na Estrada do Toral, já iniciou a melhoria, as máquinas foram para a Estrada Velha de Alexandra nesta semana para fazer uma outra ação lá, e volta-se na quinta-feira para acabar até semana que vem este serviço, tá? Com bica corrida. Então, a informação já estou lhe trazendo aqui, tá? É uma informação atualizada, que semana que vem, acredito que essa família que lhe pediu informações, possivelmente também lhe trará o resultado que a informação chegou, foi pedido, foi respondido e foi realizado. Então, votarei contra nesse momento para dizer que a sua mensagem, solicitação de informações já está sendo atendida. Em votação. Senhor presidente, o voto é favorável. Ok. Justificativa de voto, presidente. Sim, vereador Adriano Ramos. Desculpe. Presidente, eu vou votar favorável ao pedido do vereador Josias e gostaria de aproveitar o meu minuto. Na semana passada eu trouxe um requerimento para que a prefeitura retomasse as negociações da delegacia cidadã com o governo do estado. Ele foi rejeitado porque veio uma informação de um vereador que conversou com o prefeito. Eu não quero informação do vereador, eu quero informação do prefeito. A informação aqui é para o prefeito. O regimento diz, não diz que nós podemos fazer informação para vereador. Então a informação do vereador Josias é para o prefeito, por isso tem meu voto favorável. Ele quer um documento oficial de que se vai ser retomada as obras ou não. Por isso que eu voto favorável, presidente, a esse requerimento do vereador Josias. Obrigado. Em votação. Aprovado. Quatro, né? Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 2167, autoria do vereador Carlos Fangueiro. Para discutir, senhor presidente. Em discussão, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, meu povo, é notória a preocupação nossa de andar pela cidade e detectarmos os sérios problemas que verificamos em todos os segmentos da nossa cidade. E, como eu digo para vocês, como educador, um dos grandes problemas que me tange como presidente da comissão
educação e saúde. E hoje não foi diferente a minha preocupação. Depois que eu saí do UPA, obviamente, fui visitar as escolas. E me deparei com uma situação crítica no CAIC, que uma instituição daquela, onde abriga 758 alunos, não pode estar na condição que está. Eu sei muito bem discernir o que é um requerimento e uma indicação. Isso aqui não vai me caber como indicação, porque eu quero respostas. Se eu quisesse indicação, eu ia tomar providências. Então, eu acho que eu mereço uma resposta daquilo que eu vi. Também não quero culpar a administração atual, porque só faz 4 meses de legislação, uma vez que se pleiteia por 9 anos uma reforma naquele estabelecimento e até agora não foi concretizada. Nós verificamos situações que não pode ser concebível no local onde temos crianças, esgoto a céu aberto, gente usando drogas dentro da escola, igual eu presenciei hoje. Vocês vão ver hoje, em algumas fotos que eu tirei, esse é o campo de futebol que os alunos deviam fazer educação física. Está assim, um amontoado de lixo, de matos. Esses são os corredores das salas de aula. Vocês verifiquem, cadê o piso? Não existe. Esse piso de uma construção pré-fabricada, não cabe isso daí, porque não fixa, ele racha inteirinho. Então, todos os lugares da escola estão desse jeito, que se dá os tropeções, né? As crianças correndo risco de se machucarem, professores que lá trabalham, está nessa situação. Esta é a situação da cozinha, onde tem um esgoto a céu aberto, daquele buraco ali sai rato. Então, é impossível, dentro da cozinha, se admitir uma situação dessas. Além do que, quando chove, a cozinha fica submersa pela água que vem ali. Esse é o refeitório dos alunos, para vocês verificarem a situação que está. Tem mais alguma foto? Mais sem vidro, sem piso. Então, como é que pode ir uma situação de escola em período integral? Então, não se pode admitir isso. Este é o tal do ginásio de esportes que lá tem, que o ano passado, sofreu uma reforma. Gastaram 590 mil. Essa é a situação que está lá. Ó. Esses são os excrementos do pombo que adentram no ginásio, eles que tomam conta do ginásio. Eles, os mendigos, os usuários de droga, porque não tem condições de uso. Está cheio de goteira, não tem mais iluminação. E está aí, ó, e os pombos fazem esse serviço. Como é que pode umas crianças ocuparem isso daqui para fazer alguma atividade artística, física? Não tem condições. Então, eu quero deixar aqui, nesse meu requerimento, algumas perguntas. Está entre as prioridades para a reforma o ginásio de esportes, o qual se encontra em situação precaríssima, servindo de acomodação para marginais, viciados em drogas e a proliferação de pombos. Como ficará a sua estrutura, uma vez que se encontra inviável para uso? Dentre as escolas destacadas para reformas, que fomos informados pela Secretaria de Educação, que tem muitas escolas que estão em reformas. Eu queria saber se o CAIC vai ficar contemplado na reforma. Está no projeto a instalação do elevador para acessibilidade de deficientes, pois existe um espaço destinado para instalação desde a construção da escola. Só tem um buraco do elevador. O elevador nunca colocado e fazia parte da construção da escola. Então, quais as causas da morosidade do processo? Existe a possibilidade de fechar os limites do terreno da escola com muro, uma vez que hoje é circundado apenas por alambrado, praticamente destruído pelos vândalos? Quanto à segurança, fomos informados que é a demanda da Guarda Municipal naquela escola para a segurança, porém não está guarnecida com nenhum componente na corporação. Segundo o ofício 844, que recebi essa semana, como resposta da minha solicitação, perguntando como ficaria a segurança nas escolas, em tom bem incisivo, eles me disseram que para não me preocupar, porque a segurança das escolas está sob a responsabilidade da Guarda Municipal. Então, existe a demanda, mas o guarda na escola municipal não existe. Então, gente, é uma situação precária. Ali eu quero mostrar também ali, onde tem alguns usuários de drogas, que me deparei com eles hoje, com a maior cara de pau dentro da escola, porque o alambrado está
todo destruído, eles adentram na escola sem a menor preocupação de uso de droga lá dentro. Então, eu louvo mais uma vez o trabalho daquela diretora e de outras diretoras que enfrentam situações desse porte nas escolas, que não tem segurança, não tem estrutura física, falta de material. Por que isso? Então, gente, nós temos que tomar conta como fiscalizadores, como vereadores, para nos preocuparmos principalmente com educação e saúde, porque a gente vê nessa cidade a precariedade e a pobreza. Em votação? Em discussão, ainda vereador Nóbrega. Discutir, senhor presidente. Discussão, vereador. Professor, tomara que saia agora, que esse requerimento, eu fiz um bem parecido, estive no local, inclusive, passei um mês com a diretora, é guerreira mesmo, para enfrentar aquilo ali não é para qualquer um. Não podemos culpar a gestão atual, mas também não podemos esquecer mais. Então vai deixando, daqui a pouco continua a mesma coisa. Aquela cozinha ali, professor, é terrível mesmo. Além daquilo ali, o que junta mais rato ainda é aqueles panelões inúteis que tem lá dentro. Tem que ser retirado. Então, através de requerimento, para reforçar, o vereador Ratinho também esteve no local, e estamos organizando aí, tentando, já fomos lá na Secretaria lá Meio Ambiente, tentar achar algum tipo de tela para reformar aquilo ali. É um socorro que não vai resolver nada. O ginásio, o professor e as crianças ficam do lado ali de fora para fazer suas atividades. É vergonhoso e não podemos mais deixar para amanhã. Temos que ter resposta, sim, com referência a isso aí, e que seja positiva, porque não aguentamos mais aquilo ali, é vergonhoso, é um tipo de elefante branco, como muitos falam ali. Então, tem que dar parabéns mesmo àquelas guerreiras que lutam ali todo dia e acreditam num dia melhor. Então, professor, sou a favor, sim, e agora é lutar para que isso não aconteça mais. Chegar a 2020 com resultados negativos assim, é vergonhoso para nós, que estamos atuando hoje à frente do bem de toda a população paranaguara. Em discussão ainda, vereador Adriano Ramos. Obrigado, presidente. Presidente, o ginásio do CAIC foi assunto de 4 anos da legislatura passada, esses 590 mil, eu me recordo que junto com o vereador Adalberto nós fomos visitar o ginásio e que barbaridade que fizeram ali, mas infelizmente nossos pedidos de explicações não foram atendidos na legislatura passada. O professor Fangueiro, como o vereador Nóbrega também já trouxe, o próprio vereador Ratinho, é um problema que tem que ser resolvido. Entendemos que a gestão está no início, mas pelo menos cortar aquele mato dá para cortar. 4 meses para cortar o mato, aquele mato já era para ter sido pelo menos cortado, né? Pelo menos isso. Então, senhor presidente, eu voto favorável ao requerimento do professor Carlos Fangueiro, não poderia ser contrário, mas espero que não só o CAIC, vereador Nóbrega, mas outras escolas que estão sucateadas, totalmente sucateadas, totalmente desprotegidas, e o vereador Nóbrega foi muito feliz quando citou a diretora, né? São as diretoras, o trabalho dessas mulheres é fora de série, ainda tem um taque nas costas dela agora, né? Que nós temos que estar muito atento para isso quando a lei chegar aqui na casa. Mas eu voto favorável e espero e acredito que essa gestão vá resolver no futuro esse problema e outros de outras tantas escolas aqui do nosso município. Em votação? Discutir? Em discussão, ainda o vereador Thiago Cutts. Podia ser justificativa também, senhor presidente, mas, já que estamos na discussão... Não, vamos discutir, senhor presidente. É uma situação triste, professor. Situação deplorável, ainda mais porque trata-se das nossas crianças, né? Eles deveriam estar recebendo tudo de bom e do melhor. Quanto à questão envolvendo também a questão de ser requerimento, indicação, eu tenho recebido respostas igualmente com atenção e com a presteza em todos os dois casos. Não vejo distinção nesse momento, exceto que os requerimentos acabam vindo aqui para esse plenário para serem discutidos, justificativas de voto e votado.
Mas isso não é o fim também, né? Porque se um requerimento é rejeitado aqui nesse plenário, assim como qualquer cidadão, é prerrogativa do vereador, mas é prerrogativa de qualquer cidadão fazer um requerimento, e para isso existe o protocolo geral da prefeitura. Só ela protocolar, a resposta tem que vir conforme a legislação manda, independentemente de cargo político, qualquer outra situação. Basta ser cidadão e exercer a sua cidadania. E me espanta muito, eu vejo agora uma questão de sistema também, né? O que foi já discutido aqui em outro setor, a segurança, mas vejo um grande erro no sistema, pois, conforme, inclusive, a fala do nosso colega, nobre vereador Adriano, o sistema, pelo visto, está sendo falho, porque se na outra legislatura nós tivemos uma quantidade enorme de dinheiro gasto para uma manutenção, e uma quantidade enorme de pedidos de informações, requerimentos e outros dispositivos legais não foram respondidos, atendidos, e não geraram um resultado positivo, eu vejo que existe um problema de sistema também, né? Um problema grande, generalizado, que precisa ser discutido e resolvido pela nossa querida Paranaguá e pelo país em geral. Nós vemos um problema de sistema em vários setores, não somente aqui na nossa cidade. Eu voto favoravelmente, espero que consigamos juntos conseguirmos resultados positivos, que possamos mudar essa triste realidade que foi vista hoje aí no telão, nas fotos que foram tiradas. É louvável a iniciativa dos vereadores que já estiveram lá presentes, tentando, de alguma forma, solucionar esse problema. E me coloco à disposição e espero que nós possamos mudar essa realidade o mais rápido possível. Em votação. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 2172/2017, autoria do vereador Nóbrega. Discutir, senhor presidente. Em discussão. Ninguém mais do que a diretora Thaís, da Escola Joaquim Tramujas, conhece o que ela passa e toda aquela população, do Porto Seguro ou até mesmo Jardim Paraná, para fazer um retorno daquela obra que foi feita ali do viaduto, sentido praia. Eu tive no local e tive o desprazer de marcar quantos quilômetros é para retornar para as praias. 4 quilômetros, 800 e alguma coisa, quase 5 km. Agora, imagine isso no final do ano, como que vai no seu bolso, com referência a combustível. Então, não foi feito um retorno ali, pensando naquela população que só cresce. O pedido de requerimento hoje é com referência ao DR, inclusive com cópia lá para a Ecovia, se um possível estudo para uma rotatória ali, ou até mesmo um retorno, que seria mais viável. Acredito que não seja tão difícil assim. Uma obra foi recentemente aí, mas acredito que não olharam para aquelas pessoas. Tem outro atalho, que até o professor nos deu uma sugestão também, tem que ser repensado, senhor presidente, mas é em uma área irregular, então tem que ser pensado e ser feito um estudo, de repente, pode ser mais viável também, para não fazer todo esse retorno que as pessoas fazem só embaixo do viaduto. Então, esse pedido aí é um possível estudo para ser implantado esse retorno, que vai beneficiar muito aquela população ali. Só quem sabe ali, até mesmo tem Instituto Federal, que abrange muita gente ali que mora na praia e vem fazer ali também seus cursos. Então, acredito que isso aí tem que ser revisto mesmo o mais urgente possível. Risco de acidente ali é demais. Então, eu estive no local durante a semana toda, observando aí junto com alguns moradores, eles pedem socorro com referência àquilo ali. Então, eu espero que tenha uma resposta logo com referência a isso. Caso não tenha,
dá para ser estudado, senhor presidente, com referência ao outro retorno por dentro de uma vila que tem ali. Então, mas tem que ser visto, porque é irregular a área, a gente sabe, mas, de repente, é mais uma alternativa para beneficiar toda aquela população. Em discussão, Sargento Orley. Vereador Nóbrega, é muito válido o seu pedido aí, seu requerimento, visto que eu creio que todos os Paranaguara, todos os vereadores devem ter conhecimento desse fato ali. Não sei quem foi o gênio que fez isso aí para a população paranaguara, mas eu fico preocupado, vamos um pouquinho mais além, da legalidade, Nóbrega. Da legalidade para quantos metros ou quilômetros fazer um retorno. Eu fico preocupado da questão da legalidade, mas eu creio que outros retornos, a gente já conhece, tem conhecimento de outros retornos, mas é válido a sua proposição e eu sou solidário com a sua causa, votarei favorável. Em votação? Justificativa de voto, vereador Thiago Cutts. Senhor presidente, vereador Nóbrega, eu estudei no Instituto Federal, eu conheço bem ali aquela região e ela já foi muito mais perigosa. Antes dessa reforma onde eles construíram o viaduto, né, para dar digamos que uma repaginada e para ampliar a capacidade da via, até mesmo eu acredito que isso tem vista no futuro para um possível cenário onde o porto de Pontal de fato saia do papel, mas de fato ali naquele ponto esse ponto que o senhor cita é um grande problema. Eu não entendi aquilo ali, eu acho que o engenheiro, quem projetou a via inteira, aquela reforma toda, pecou e muito nesse sentido e nesse ponto em que torna até perigosa ali o retorno e a via ela ficou estranha, ela afunila as duas afunilam em uma só, em um ponto específico e que torna a via, o tráfego ali, o trânsito muito perigoso. Mesmo tendo hoje só para concluir, senhor presidente, graças a Deus nós temos ali uma passarela, né? Pelo menos tira o risco do pedestre, mas as pessoas que estão dentro dos carros ainda estão correndo risco, e muito. Voto favoravelmente. Vereador Adriano Ramos. Presidente, vou votar favorável ao requerimento do vereador Nóbrega, de extrema importância, mas eu quero lembrar, presidente, o presidente vai lembrar disso, o vereador Nagel, aquela obra, ela tinha prazo para iniciar, acho que era 2016, ou 17, ou 18, alguma coisa assim. E nós fomos em conjunto, na época o prefeito, na Ecovia, fechou o tempo na Ecovia, vereador Nóbrega, não fechou, presidente? Fechou o tempo, o presidente Marquinhos Roque ficou mais vermelho do que é. Exatamente, e vale ressaltar, hoje ele está vereador, mas o vereador Alex, como líder comunitário, foi um dos grandes responsáveis também para nós conseguirmos aquela obra à sua antecipação, como líder comunitário. Aí juntou a força da Câmara Municipal, foram vários vereadores, secretários municipais, o prefeito, enfim, e quebrou o pau mesmo, perdoe a expressão, lá na Ecovia, e eles anteciparam a obra, porque nem obra teria, vereador Nóbrega, nem obra teria. Vereador Jaime. Vereador Nóbrega, eu vou votar favorável, até que eu moro naquela região ali do Ouro Fino, só que eu vou lá por baixo, pelo Belmiro, né? Então eu vou lá por baixo, entro ali na Jacarandá 2, moro naquela região ali, mas eu já presenciei acidente ali. O pessoal que quer ir para a praia, ele não quer fazer o retorno, aí ele vai pelo acostamento, e daí já aconteceu o acidente no acostamento do carro que vem com o que está vindo para a praia e faz o retorno. Então já deu acidente de moto, acidente de carro, já teve acidente grave ali, não teve morte, mas já deu acidente grave. E eu acho que essa é uma briga de todos os vereadores aí para realmente resolver a situação dessa região ali que está terrível. Vereador Alex, está em votação. Justificativa de voto. Vereador Alex. Boa noite a todos, boa noite, presidente, população aqui presente. Realmente, o vereador Adriano, vereador Marquinhos Roque, vereador Nagel, vereador Josias,
junto com o ex-prefeito. Nós estivemos lá na Ecovia, em Curitiba, porque estava uma onda de morte ali naquela PR, ali, terrível, né, vereador? Muita gente. Uma onda terrível. Várias mortes. A última morte que teve lá, vereador Gilson, foi uma menina de 14 anos de idade, que ela atravessou o outro lado, era final de ano, para arrumar o cabelo, né, ficar bonito, ficar mais bela aí, final de ano aí, e na volta o carro bateu nessa menina. Hoje eu ouço, viu, vereador Nóbrega, algumas pessoas reclamando daquela obra, tudo, mas se nós for comparar o antes e o agora, está 100%. Está certo que algumas dificuldades tem, né, a iluminação não foi concluída, algumas vias para retornar para Paranaguá, para ir para a praia, realmente está complicado, mas o presidente da Câmara está aqui, o Marquinhos Roque, que acompanhou também lá em Curitiba, acompanhou também as manifestações que teve lá para concluir isso, presidente. Foi realmente uma vitória muito grande que nós tivemos naquela região lá, pela onda de mortalidade que estava acontecendo. Hoje, se nós for ver, é raro a gente escutar uma pessoa morrendo por acidente. Antigamente era direto morte naquela região lá. Então é isso aí, eu vou votar favorável. Para concluir, vereador Nóbrega, que eu acho que no Porto Seguro tem que ter mas a gente não vai poder ter eu acho que o Porto Seguro tem que ter um retorno também, né? Uma saída. Justificativa. E vereador Nagel, justificativa. Vereador Nóbrega, parabéns pelo requerimento. Aquilo que o vereador Alex falou é verdade. Comparando antes e depois, é incomparável. Melhorou bastante. Mas é muito importante uma rotatória, um retorno ali adiante do Porto Seguro um pouquinho. Não, mas eu fui falar com ele, é isso mesmo, é adiante do Porto Seguro. Precisa mesmo e não vamos sossegar, não. A obra está bonita, está, mas precisa mais, precisa melhorar mais. Então precisa o retorno sim, é importante e vamos continuar lutando por aquilo lá. Aprovado. Sim. Questão de ordem. Sim. Eu só queria comunicar aos nobres vereadores que o nosso técnico Antônio Vicente Viana, técnico da equipe de futebol aqui da Câmara de Vereadores, mas né, nosso companheiro que está aqui, está convocando todos os vereadores para a primeira partida social, né, partida social dos vereadores contra os veteranos da Estiva, que vai acontecer sábado, 10 horas da manhã, no campo da Estiva, na chácara, e a gente solicita que todos os vereadores estejam lá com seus assessores. Se não jogar bola, leva o assessor que joga bola, né? Fábio vai levar Ed Fernandes. Então, e que leve 5 quilos de alimentos, que esse alimento vai ser doado por uma instituição de caridade. Mesmo que não for participar, mande, porque se não mandar, nós vamos buscar lá nos gabinetes dos nobres. Obrigado a todos. Então, vale jogar nesse... Tem um profissional que já vai deixar o time desfalcado. Ele vai desfalcar o time que vai estar fora. Então, vai Ed. Meu Deus. Então, presidente, estão todos convocados para participar desse jogo beneficente, uma coisa social. Acho que o presidente também vai falar alguma coisa. Então, eu quero agradecer aí. Muito obrigado. Sim, vereador Gilson. Estrado, não houve tribuna hoje. Eu queria fazer aqui eu queria dar os parabéns, porque hoje, dia 16 de maio, é dia do Gari, né? E fazem um trabalho tão bonito que muitas vezes as pessoas nem veem, nem prestam atenção. Além de tudo, deixam a nossa cidade mais bonita. Então, eu queria dar aqui os parabéns a todos os garis aqui da nossa cidade, né? Que além de tudo, além de salvar o nosso planeta, aqui em Paranaguá, eles também estão salvando vidas. Parabéns a todos os garis. Obrigado. Também, só para agradecer a presença do Luiz Carlos Portanelli, que está aqui presente. Nos faz um convite no dia 18 de maio, dia de combate ao abuso e exploração sexual contra as crianças e adolescentes. O local é o Terminal Rodoviário Urbano, horário das 9 às 16 horas. Então, estão todos convidados, a população e vereadores também. Obrigado pela presença. Vereador Nóbrega. Peço a retirada do projeto de lei 4711 de 2017, senhor presidente. 4711. Ok. O projeto é retirado.
Mais alguém? Não? Ó, o técnico aí já está aí, ó. Já está vendo. Tá. Agora eu vou ler. Figura em pauta para a sessão do dia 23 de maio de 2017, o projeto de lei número 4.656/2017, autoria do prefeito Marcelo Elias Roque, que revoga as leis municipais 3.499 e 3.500 de 14 de outubro de 2015. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 18 de maio de 2017, às 19 horas. Mas ele revogou a lei, não vai completar. Mas é...